Olá, pessoas do meu canal. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo comprido de relato. Por favor, deixem seu like e comentem, é muito importante para o canal. Espero que gostem do vídeo e se divirtam. Fui indelicada com uma garota egocêntrica e que gosta de humilhar os outros. Eu, 15, comecei o primeiro ano do ensino médio este ano no Instituto Federal, e lá conheci algumas garotas da minha turma com as quais me tornei amiga. Na primeira semana éramos 6 meninas, porém a partir da segunda semana ficamos apenas em 5 porque uma mudou para o turno da tarde. Vou chamá-la de Ju, nome fictício porque ela vai aparecer depois. Tive mais proximidade com uma delas, vou chamar de Vi fictício, porque tínhamos os mesmos gostos, humor e estilo. Até que ela começou a ter algumas atitudes que foram incomodando todas nós, como chamar de gorda, falar para as outras que estava comendo demais, chamar de burra, estúpida, falar mal de partes dos nossos corpos, ficar brava quando a gente não fazia o que ela queria, diminuir em vários sentidos, etc. Em um certo dia de maio, todas nós já estávamos cansadas dela por ela ficar o tempo todo nos diminuindo. E em um dia meu professor de português foi na minha mesa, perto da dela, e elogiou meu texto que era a atividade do dia anterior. Eu agradeci e falei que tinha usado minha criatividade, ou algo parecido, e logo que o professor se afastou ela, começa a desferir um monte de críticas desse tipo para mim. Burra, estúpida, não serve para nada, você não tem criatividade nenhuma, etc. Esse dia foi a gota d'água para mim. Ela fazia essas séries de críticas várias vezes por dia, mas naquele dia eu me irritei de vez e soltei. Você poderia ser uma pessoa um pouco mais agradável de vez em quando? Nisso ela respondeu, eu sou agradável sorrindo. Eu estou falando sério. Ela, eu também estou sorrindo. Minha outra amiga que estava do meu lado mandou a gente parar de brigar, e eu só virei para frente e continuei fazendo as atividades. Pelo resto do dia ela ficou longe da gente, mas no recreio ela encontrou o meu melhor amigo, de outra turma, e começou a falar para ele que eu comecei a ser indelicada com ela do nada e que não queria ir para onde a gente estava. Depois disso ela passou mais uns 2 dias afastada e no dia seguinte ela passou o intervalo com a gente. Eu achei que depois disso ela ia se tocar e parar de falar bobagem para nós, mas uns 3 dias depois disso eu estava falando com outras 2 amigas nossas e eu citei algo sobre ter 2 Judas na Bíblia. O papo era entre nós 3, mas quando eu falei isso ela, que não estava falando com a gente, estava mexendo no celular, se meteu e falou, se é para falar de Bíblia, pode ir saindo dessa sala, ela é ateia. Eu já estava com pouca paciência para ela e disse, cara, ninguém aqui está falando contigo, eu estou falando com elas 2, ninguém se importa se você não gosta de Bíblia. Aí ela se aquietou e definitivamente parou de andar com a gente, porém mais uns 2 dias seguidos ela ficava falando para o meu melhor amigo que eu era indelicada do nada. Porém, eu fui ligando com outros fatores que já tinham acontecido e percebi que ela realmente era sem caráter e eu era ingênua, pois demorei para perceber. Na segunda semana de aula, a qual eu não fui, a Ju, que eu sempre estava junto ajudando, me mandou um texto me agradecendo por tudo, mas que ela ia mudar de turno porque a gota d'água tinha acontecido. Logo na segunda-feira, o primeiro dia que eu faltei, a Vi chamou ela de preta burra e a Ju saiu da escola chorando por causa disso. Outra situação também foi que ela começou a sentar do lado de um outro amigo meu que ia embora de van com ela, e eles começaram a conversar. Logo no segundo dia em que eles estavam conversando, ele foi mostrar um trabalho de artes dele e ela começou a falar mal. Está horrível, é um lixo, vocês não servem para nada. Resumindo, tem bastante gente que não gosta dela por conta disso, mas ela está se fazendo de vítima para os outros e me colocando como a errada por eu repreendê-la quando ela começa a falar essas coisas. Enfim, queria relatar isso e saber se sou errada por ser indelicada com ela.